Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs, então vamos sentar um pouquinho. Que eu vou falar para vocês meia horinha. Quanto tempo que eu vou falar? Tempo que eu quiser, um tema gostoso desse, eu fico 2h30 falando. Falar para vocês sobre um tema super delicado, um tema super difícil, que tem tudo a ver com finados, tem tudo a ver com purgatório e tem tudo a ver com por que a gente reza a missa pelos fiéis defuntos, tá? Tem muito a ver também com um evento que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517, que foi a Reforma Protestante. Então, vamos começar entendendo o que é o pecado. O pecado é um pensamento ou palavra, ato ou omissão, que eu cometo de forma voluntária, consciente, contra Deus ou contra o próximo, uma vez que esse próximo é querido por Deus. Tá bom? Quando eu cometo um pecado, eu causo duas desordens. Uma desordem no campo visível e uma desordem no campo espiritual. Ok? No campo visível é fácil. Por exemplo, se eu vou na barraca de tomate na feira e roubo um tomate, eu causei uma desordem do campo de vista visível. O tomateiro tinha um tomate a mais, agora tem um tomate a menos. Eu lucrei algo que eu não mereço, né? Eu peguei algo que eu não merecia. Eu enriqueço e ele empobrece no valor daquele um tomate, e isso é do ponto de vista visível. Mas existe também uma questão do ponto de vista invisível. Bom, tem também as questões psicológicas, etc., que podemos colocar no mundo visível. Mas tem uma questão no mundo invisível. Eu fiz mal, eu fiz um mal, eu gerei um mal. Eu não louvei a Deus, ao contrário, eu caí numa tentação do diabo. E este pecado que eu cometi, de uma forma ou de outra, eu aumentei o mal no mundo. Tanto é que o tomateiro, quando descobre que eu roubei o seu tomate, ele vai ficar com raiva. E estando com raiva, ele vai sentir sentimentos de vingança. E estando com sentimentos de vingança, ele pode ficar ganancioso e aumentar o preço do tomate dos outros. Ou ele pode ficar preguiçoso e fala, também não vendo mais tomate. Eu gero um mal, e o mal vai gerando outros males. Tá bom? Então, todo o pecado, ele gera uma desordem do ponto de vista material e do ponto de vista sobrenatural. Até aí, tudo bem? Então vamos por parte. Em compensação, todo o bem que eu faço, eu gero um bem do ponto de vista natural e do ponto de vista sobrenatural. Então, em vez de eu estar roubando tomate na feira, vamos dizer que tem lá uma pessoa passando fome e eu dou para ela uma comida. Eu fiz o processo inverso. Eu me empobreci, porque eu tinha uma comida e agora não tenho mais. Eu a enriqueci, porque ela não tinha algo, agora tem. Eu fiz
um bem do ponto de vista material. Aquela comida que estava no meu prato, agora não está mais no meu prato, está no prato da pessoa que estava passando fome. E também do ponto de vista sobrenatural. Eu dei a comida para ela, ela ficou grata. Esta gratidão pode gerar nela um desejo de retribuir esse bem. Essa gratidão pode gerar nela um desejo de louvar a Deus. Essa gratidão pode gerar nela um desejo de mansidão no coração. Então, todas as más ações, todos os pecados geram um mal do ponto de vista natural e sobrenatural. E todas as boas ações geram um bem do ponto de vista natural, visível, e do ponto de vista sobrenatural. Existem lugares que são extremamente abençoados, porque lá se faz muito o bem. E lá se gera muito o bem, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista sobrenatural. E existem lugares, é até duro dizer essa palavra, mas existem lugares que são muito amaldiçoados. Porque lá se faz muito o mal, e lá gera-se mal do ponto de vista visível, natural, e também gera-se mal do ponto de vista sobrenatural. Por isso que a pior coisa que a gente pode fazer, na nossa casa, por exemplo, é tornar a nossa casa um ambiente de pecado. Nossa casa não pode ser um ambiente de pecado. Nossa casa tem que ser um ambiente justamente de louvor a Nosso Senhor. Por isso que de vez em quando a gente tem que chamar o padre para dar uma benzida na nossa casa, no nosso escritório, na nossa loja, na nossa firma. Porque a casa paroquial, eu benzo toda hora. Eu já sou padre mesmo, é fácil, né? Eu não preciso chamar o padre. Mas por quê? Porque existe o bem, existe o mal. Tá bom? Não estou falando aqui, por favor, não vamos confundir com misticismo, com energias positivas e negativas. Eu vou pendurar um nem sei o que brilhante na parede que vai... Não estamos falando disso. Nós estamos falando de bem e mal. Que existe o bem, existe o mal. E nós, que somos Deus Futebol Clube, a gente quer o bem, né? Nós não queremos o mal. Pois bem, todo pecado, então, ele gera um mal do ponto de vista natural e do ponto de vista sobrenatural. Eu quebro a janela da dona... Como que a senhora chama? Da dona Maria Lídia. Eu estou jogando bola na frente da casa da dona Maria Lídia. Estou jogando bola dentro da sala da dona Maria Lídia. Olha só, né? A dona Maria Lídia, fui lá visitá-la, fui benzer a casa da dona Maria Lídia. Ela foi fazer um chazinho lá na cozinha. O neto dela deixou uma bola lá no chão. Tem neto, dona Maria Lídia? Então, tem lá uma bola, eu já começo a mexer com a bola, já faço uma embaixadinha, e como a batina não me ajuda muito, eu chuto a bola, quebro a janela da dona Maria Lídia. Ela ouve o plá, volta da cozinha, vê a janela quebrada. Causei um mal? Sim. Ela vai ficar brava. Ela vai ficar muito brava. Não? Não vai ficar brava? Não, mas vamos dizer que ela fique brava. Vai ficar brava. Vai falar, pombas, padre, isso é postura que o senhor tem que ter? Isso, né, o senhor aqui, que falta de compostura. O senhor jogando bola na minha sala, o senhor quebrando minha vidraça. E eu, diante daquela situação, vendo que eu cometi um mal, vendo que eu fiz algo realmente ruim, começo a chorar de tristeza e falo, dona Maria Lídia, a senhora está coberta de razão. A senhora está coberta de razão. Eu não devia ter feito isso. Foi uma criancice, foi uma impostura, foi uma irreverência. Eu não devia ter feito isso de jeito nenhum. A senhora me perdoa, eu prometo não mais fazer isso e peço o seu perdão.
E ela, vendo aquelas minhas lágrimas doloridas, vai me perdoar. Beleza? Ela me perdoou? E o vidro da janela? Continua quebrado. O vidro da janela continua quebrado. Isso é o pecado. Então eu faço uma burrada. Eu faço um pecado. Eu gero um mal. Daí eu vou me confessar. E eu, contrito, ciente daquele mal que eu fiz, reconhecendo minhas fraquezas e minhas misérias, triste por ter feito aquele mal, peço perdão a Deus. Deus vai me perdoar. Não vai me perdoar? Mas a janela está quebrada. O mal, do ponto de vista, o mal que eu fiz, o pecado que eu fiz, que gerou 2 desconcertos no mundo, um desconcerto do ponto de vista visível e um do ponto de vista sobrenatural, tem que ser reparado. Assim como a janela dela tem que ser reparada. O mal que eu fiz tem que ser reparado. Se o meu pecado foi um pecado que atacou o outro, vai fazer parte da penitência eu reparar aquilo lá. E também eu tenho que reparar a questão sobrenatural que o meu pecado causou. Então vamos aqui mais um exemplo. Eu só dou exemplo. Que bobagem, né? Em vez de explicar direito, eu fico dando exemplo. Mas é bom, é bom. Então vamos voltar ao tomate que eu roubei. Roubei o tomate. Vou lá me confessar. Subo aqui na Nossa Senhora do Brasil, está lá o padre Anderson, ajoelho na frente dele e falo: Anderson, padre Anderson, né, que a gente é amigo há muitos anos. Roubei um tomate na feira. Ele vai falar: bom, está arrependido? Estou. Não quero mais roubar? Não quero mais roubar. Daí vem o ato de contrição, um ato no qual eu falo que eu estou arrependido. O ato de contrição, ele pode ser algo espontâneo, pode ser simplesmente eu falar: estou arrependido, não quero mais pecar, ou aquelas fórmulas que a gente já conhece, né? Meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, tem de piedade de nós. Meu Deus, tenho pena de ter pecado, pois mereci ser castigado, ofendi a vós, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, perdoai-me, Senhor. Ou aquele mais clássico, que é: Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois. Sabem, o ato de contrição, né? Não estou falando grego aqui. Pois bem, ele vai me perdoar, vai me dar absolvição e ele vai me dar uma penitência. Possivelmente a penitência que ele vai me dar vai ser: pago o tomateiro. Ou pega o dinheiro referente ao valor do tomate e faz caridade com aquele valor. Por quê? Porque eu não causei só um mal do ponto de vista sobrenatural, eu causei também no ponto de vista natural. E por uma questão de justiça, do ponto de vista natural, tem que ser reparado. Mas também tem uma outra parte, que é a sobrenatural. Ele vai falar: reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, reza um terço, faz uma romaria até a Aparecida do Norte de joelho. Caramba, tomate caro, né? Por que a gente tem a penitência? Justamente para isso, para reparar aquele mal sobrenatural que o nosso pecado causou. Por isso que tem que cumprir penitência. Por isso que penitência não é simplesmente um palpite do padre. A penitência é algo importante. A gente tem que cumprir por causa disso, para nos livrar daquele mal sobrenatural. Pois bem, vamos lá. Eu morri. Morri e eu vou ter 2 juízos, o juízo universal no fim dos tempos, mas eu vou ter o juízo particular agora. Deus vai pegar os meus bons atos e os meus maus atos, vai verificar se eu tenho pecado mortal, não tenho pecado mortal. E daí ele vai ver, naquele cômpito de bons atos e de maus atos que eu fiz, se eu tenho
alguma dívida, dívida aqui, por favor, entre muitas aspas, tá? Mas se eu tenho algum débito, algum conta negativa entre o bem que eu gerei na minha vida e o mal que eu gerei na minha vida. Se veja, eu não tenho nenhum pecado mortal, Deus vai me mandar para o céu. Mas se eu tiver um débito a pagar, se eu tiver um cabedal ainda, se eu tiver ainda um patrimônio de males que eu fiz, no ponto de vista sobrenatural, que devem ser pagos, eu vou para um lugar de sofrimento, mas muito melhor que ir para o inferno, chamado purgatório. Para fazer o quê? Para purgar. Purgar, purificar ou pagar aquele débito que eu tenho dos maus atos que eu, enquanto estive aqui, eu fiz. Se vocês forem procurar no dicionário a palavra purgar, uma dos significados vai ser justamente pagar. Eu lembro que quando eu estudei direito, a gente falava de purgar a mora. Não é amora a frutinha, é amora. Então, quando você demorava para pagar uma dívida, gerava uma mora, né, a demora da dívida, isso gera juros, e para pagar esses juros, o termo jurídico era purgar a mora. Pagar. O purgatório era um lugar para eu pagar esses débitos que eu tenho. Vou pagar como? Vou pagar por meio do meu sofrimento lá. Ok? Todos nós somos católicos apostólicos romanos. Até aqui, tem alguma dúvida? Por favor, façam perguntas, porque é um tema muito espinhoso. E se vocês estão com alguma dúvida, não existe dúvida burra. A dúvida burra é aquela que não foi feita. Tá? Por favor. Como é que eu sei que uma pessoa que, quando eu conheço, morreu, que ela não foi para o inferno? Não sei. Não sei, a senhora não sabe e ninguém nunca vai saber. A gente só vai saber se ela foi para o céu. Se ela foi para o céu, eu sei. Porque agora vem a questão da intercessão. Nós acreditamos que um pode interceder pelo outro. Bom, aqui é um grupo de oração. Se tem alguém que entende de intercessão, é o grupo de oração. Eu posso rezar por vocês e vocês podem rezar por mim. E mais, eu posso rezar pelas almas dos fiéis do purgatório. E mais, aqueles que estão no céu podem interceder por mim. Como é que eu sei que uma alma está no céu? Por graças que eu alcanço pedindo a intercessão daquela pessoa. Então, como é que eu posso te dizer com certeza que Santo Antônio está no céu? Eu posso te dizer com certeza que Santo Antônio está no céu, porque ao longo da história as pessoas pediram a intercessão de tal forma do Frei Antônio e conseguiram graças por meio da intercessão do Frei Antônio, que a igreja entendeu que o Frei Antônio, uma vez que as graças que pedem a intercessão dele realizavam-se, que o Frei Antônio está do lado de Deus no céu. E daí a igreja então declara que o Frei Antônio está no céu e nós podemos chamar ele de Santo Antônio. Entendeu? Agora, minha avó. Como é que eu vou saber se a minha avó está no céu, se a minha avó está no purgatório ou se a minha avó está no inferno? Não vou. Quando eu chegar lá, eu pergunto. Né? Eu tenho minhas suspeitas. Não, suspeitas boas, porque minha avó era uma velhinha maravilhosa, trabalhadora, a minha avó teve uma vida muito dura, ela sempre foi de muita religião, tal. Eu tenho minhas suspeitas que a minha avó não está condenada, mas eu não posso dizer com certeza. Por isso que a gente tem que rezar pelos mortos. Porque se a minha avó está no inferno, paciência.
Minha avó está no inferno. Deus não é injusto. Se minha avó está no inferno, é porque ela a vida inteira fugiu de Deus. E não é na pós-vida que ela vai viver junto de Deus, né? É uma escolha que a gente faz em vida, o inferno, se a gente for pensar bem, né? Mas eu não sei te dizer se minha avó está no purgatório ou se minha avó está no céu. Então eu devo rezar pela minha avó. Porque a minha oração pode ajudar a pagar essa, entre mil aspas, dívida dos males que a minha avó fez na terra. E que ela agora está pagando no purgatório. Ela está pagando lá por meio do sofrimento dela, mas se eu aqui na terra oferecer também minhas orações pela minha avó, eu posso estar ajudando a minha avó a sair do purgatório o mais rápido possível, para que ela possa ir para o céu. Por isso que a devoção pelas almas do purgatório é uma devoção muito importante. Porque assim que elas saem do purgatório, necessariamente elas vão para o céu. Não existe a possibilidade do purgatório para o inferno. Está no purgatório, certeza que vai para o céu. Então, essa é a grande vantagem de rezar pelas almas do purgatório. Porque logo, logo elas vão para o céu com toda a gratidão e vão interceder por você do ladinho de Deus, lá do céu, aqui na terra. A senhora está ajudando a sua avó a pagar a janela dela. A senhora está ajudando a pagar a janela que ela quebrou. É isso mais ou menos que é o purgatório. Bem mais ou menos, usando aqui uma linguagem de muitos exemplos, tá? Mas é mais ou menos isso. Você, aqui com suas orações, suas boas obras, sua paciência na adversidade, você pode, oferecendo isso pelas almas do purgatório, ou especificamente pela tua avó, pela minha avó, não sei, sua avó está morta já? Ah, então beleza. Não, porque depois ela fala, não, minha avó está viva. Nós podemos estar ajudando a alma dos nossos entes queridos a sair do purgatório o mais rápido possível. Mas vamos aqui dar um exemplo diferente. A minha avó era muito santa. Não é o caso, mas tudo bem. Ela era boazinha, mas vamos dizer assim que a minha avó era, assim, era de uma santidade sem cabimento. Minha avó era a Madre Teresa de Calcutá, assim. A minha avó era uma pessoa que, para cortar um tomate, pedia desculpa. Era aquela pessoa excepcional, tal, fantástica, caridosa, prestativa, gentil, humilde, piedosa. Ela era o ó do Borogodó. Ela fez muito mais boas ações do que más ações. De tal forma que, se ela deixou um crédito, não foi de más ações, foi um crédito de boas ações. A Virgem Maria, que nunca pecou, ao longo de sua vida na terra, fez coisas maravilhosas, bondades, caridades, gentilezas, sofreu com verdadeira mortificação cristã e etc. A Virgem Maria deixou mais boas obras, deixou um crédito de boas obras, né, ou um débito de más obras? Deixou um crédito de boas obras. A Madre Teresa de Calcutá, Santa Paulina, Santa Teresinha, Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Assis, São Carlos Borromeu. E aqui nós vamos pegar todos esses santos e a Virgem Maria e vamos descobrir que existe um crédito que a igreja chama de tesouro de graças. Existe um tesouro de graças que seria capaz de ajudar a pagar a janela, a pagar o débito de desgraça de uma multidão de pessoas. E o que a igreja faz então? Imaginem só o que é uma missa. Vocês imaginam quantas graças não existem em uma missa? Uma missa.
Por isso que é fundamental mandar rezar missa pelos fiéis defuntos. Rezar missa de 7º dia, rezar missa de 30 dias. É fundamental. Porque imagina quantas graças não vêm com uma missa. Quantas graças não vêm com 1/3? Gente, eu vou muito em velório. Eu vou muito, muito, muito em velório. É difícil o velório que eu chego e o pessoal está rezando. Primeiro que é difícil eu chegar num velório e ter gente o suficiente, porque infelizmente hoje em dia, que vergonha, né? Como as famílias estão destruídas. A gente vai num velório, tem 4 gatos pingados e um de boné ainda na cabeça. Mas de vez em quando a gente tem a alegria de vir naquelas velórios daquelas famílias do interior, e eu digo alegria, porque é até bonito ver como quem tem fé sabe lidar bem com um velório. Você vai num velório desse, aquele velório cheio de gente rezando. E termina um terço, começa uma ladainha, termina a ladainha, começa um outro terço, termina o outro terço, começa um bendito, pela alma daquele fiel defunto. Isso ajuda muito. Mas vamos voltar aqui ao tesouro de graças. A igreja então tem esse tesouro, esse mérito, esse saldo fantástico de graças. A igreja então, de vez em quando, com algumas atitudes que o fiel faz, a igreja abre um pouco o baú desse tesouro de graças e oferece esse tesouro de graças para o fiel. Isso chama-se indulgência. Vocês ouviram falar em indulgência no ensino médio. Nós ouvimos falar em indulgência no ensino médio quando falou da Reforma Protestante, do João Calvino e do Martinho Lutero. E a nossa professora de história, o nosso professor de história, lá no ensino médio, como eles não participavam do grupo de oração, eles não sabiam explicar o que era indulgência. E eles ensinaram para a gente que a indulgência seria o perdão dos pecados. E não é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é dado pelo batismo, e quem já foi batizado, o perdão dos pecados é dado pela confissão. A indulgência é para pagar a pena temporal. E a igreja pode, como ela tem esse tesouro de graças, conceder as indulgências. Então, o que acontece? O que acontece quando eu faço um gesto que a igreja considera que é digno de conseguir uma indulgência? Eu não vou perdoar meus pecados. Meus pecados eu só vou perdoar pela confissão. Mas se eu tenho algum débito entre as minhas boas obras e as minhas más obras, essa indulgência, esse tesouro de graças vai quitar esse meu débito. Ok? É uma linguagem quase que bancária, isso daqui. Mas vocês estão conseguindo compreender, né? Então, beleza. Exatamente, é o tesouro de graças, exatamente. Ela falou do movimento de Schoenstatt, que pede para que se aumente o capital de graça. É justamente isso, né? Não estamos falando do tesouro, que é propriedade da igreja enquanto um todo, né? Porque lembrando que a igreja não é o Papa. A igreja somos todos nós, inclusive o Papa. Mas aumentar este capital de graça, aumentar o número de boas ações e bons atos que nós temos no mundo. O apostolado da oração, por exemplo, tem essa função maravilhosa. Quem é do apostolado aqui? Então, meninas, vocês têm a obrigação de rezar por quem não reza. Não é isso que o apostolado manda? Rezar por quem não reza? Reparar, tirar os espinhos do coração de Nosso Senhor por aqueles que não fazem. Isso é muito católico. Isso é super dentro da intercessão do santo intercedendo pelo outro santo, né? Então, o sujeito está lá fumando maconha na minha janela,
Eu, em vez de jogar água fervendo na cabeça dele, que seria o mal gerando um outro mal, eu vou rezar pela conversão dele. Isso é que é católico. Mas vamos voltar aqui na indulgência. Então, um papa há muitos anos atrás falou: aquele que estiver em estado de graça, porque se você estiver em pecado mortal, você não recebe indulgência. Não adianta, pecado mortal não dá indulgência, tá? Aquele que estiver em estado de graça, por isso que quando a gente vai falar de indulgência, o pessoal sempre fala, tem que confessar. Tem, por causa do estado de graça. Mas tem gente, imagino que aqui a maioria das senhoras estejam em estado de graça. E vou incluir os senhores também, desculpe, que só tem 2 senhores, mas os senhores também devem estar em estado de graça. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Credo pelo Papa e cumprir tal atitude. Por exemplo, nós estamos agora na época de finados. Quem visita o cemitério, comunga, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Credo pelo Papa, até dia 9, logra uma indulgência, que pode ser aplicada a si mesmo ou à alma de um fiel defunto. Pois não, filha? Se for 8 vezes no cemitério, logra 8 vezes. Ganha 8, pode... Opa! Comunga, reza um Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, e vai no cemitério 8 vezes, você vai ganhar 8 indulgências. Uma por dia. Exatamente. Agora, claro, é importante também que a gente vá no cemitério, né? Eu acabei de voltar do cemitério e descobri, infelizmente, que violaram o túmulo do meu avô. Bom, agora a gente tem que tomar as necessárias, né, atitudes e etc. E não faz nem tanto tempo que eu fui lá pela última vez. Mas vamos voltar aqui à indulgência. Um papa, há muitos anos atrás, decidiu que recebe indulgência quem constrói uma igreja. Nada mais justo, hein? Então, quem estivesse em estado de graça, construísse uma igreja e rezasse um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Credo pelo Papa, recebia indulgência para si ou para um fiel defunto que estivesse no purgatório. Daí um outro Papa, muito tempo depois, quando estavam construindo aquela maravilhosa igreja de São Pedro, lá no Vaticano, aquela igreja excepcional, a Basílica de São Pedro, esse Papa, ele estendeu, modificou um pouco essa indulgência. Aquele que ajudar a construir a igreja, porque é uma igreja muito grande, ninguém conseguiria pagar aquela igreja sozinho. Aquele que ajudar a construir aquela igreja, receberá, estando em estado de graça, rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria, um Credo pelo Papa, receberá uma indulgência que pode aplicar a si mesmo ou a um fiel defunto. Pois não, filha? Não. O Papa decidiu, qualquer Papa decidiu, está valendo. Tá? Não, por esse Papa atual. Tem que rezar por esse Papa atual. Claro, é o Papa. O Papa é o que nós temos. É o Papa. Mas vote em mim, hein? Vote em mim, porque eu ficaria lindo de branco. Ia parecer uma GE, daquelas antigas. Mas vamos voltar aqui, a indulgência. Daí, sim, o Papa é o centro de unidade da igreja, a cabeça visível da igreja, vigário de Cristo. Não importa o Papa. O Papa é o vigário de Cristo na terra, a cabeça visível da igreja de Deus. Né? É sucessor de Pedro. Exatamente. É o nosso ponto de centralidade, nosso ponto de união. Nosso ponto de união. Por isso que a figura do Papa é fundamental. Não porque o atual, né? O atual, Bento XVI renunciou, o atual é o Papa Francisco. Mas reza também pelo Bento. Reza 2 Pai Nosso, 2 Ave Maria e 2 Credo. E... Fala, filha. Mas a indulgência é pelo Papa Francisco. Tem que ser no mesmo dia? Depende da indulgência.
Depende da indulgência. A dos finados, por exemplo, se estende durante essa semana. Sem problema. E rezar o credo e o Pai Nosso e a Ave Maria no sábado, não tem problema. Tá bom? Depende da indulgência. Mas vamos voltar aqui à indulgência que causou o grande cisma do Ocidente. Quem então contribuísse para a construção da igreja de São Pedro, receberia uma indulgência. Daí, tinha um monge dominicano chamado João Tetzel, e esse sujeito gostava de dinheiro. E daí ele vai para os interiores da Alemanha, e em vez de explicar direito o negócio, explica errado. E daí ele usava a seguinte frase, uma frase muito mal usada, né? Mal pensada, mal formulada. A moeda bateu no fundo do cofre, plim, a alma sai do purgatório, ploc. Em alemão fica lindo, é que eu não sei falar alemão. Mas tinha um padre agostiniano, chamado Martinho Lutero, que quando ouviu isso daí, ficou doente. Ficou doente. E falou, esse sujeito está querendo vender um perdão que não cabe a ele dar. É a Deus que cabe dar. Porque aqui voltamos à brilhante pergunta que a senhora lá atrás fez. Como é que eu vou saber se minha avó está no purgatório? Como é que eu vou saber que a alma dela ploque? Né? Porque ela já pode estar no céu, ou ela pode estar no inferno. E daí, qual é o problema? Né? Todo mal gera um outro mal, e gera outro mal. E me disseram uma vez que alemão não é teimoso. Teimoso é quem discute com alemão. Né? Então, não sei se tem alguém aqui de família alemã, mas sabe muito bem que se tem um bicho nesse mundo que é teimoso, é alemão, mais que espanhol. Mais que espanhol, porque o espanhol só teima, o alemão ainda argumenta, faz tese, escreve mestrado. Né? E foi o que o chato do Martinho Lutero fez. Ele teimou, escreveu tese e bateu na porta da catedral, 95, 97 teses, agora não me lembro, no dia 31 de outubro de 1517, discordando da Igreja Católica na doutrina do purgatório. Segundo ele, não tem purgatório. Não tendo purgatório, não preciso rezar missa pelas almas. Não tendo purgatório, não precisando rezar missa pelas almas, não tem santo, porque todo mundo está esperando só um juízo, que seria o juízo universal. Então não tem santo, não tem intercessão de Santo Antônio, de São Francisco, da minha avó, e não preciso do santo sacrifício, não preciso de indulgência, não preciso de pagar penitência quando eu me confesso. Aliás, não preciso nem confessar. Se eu for confessar, eu vou confessar publicamente. Porque ele tira todo o valor sobrenatural dessa questão. Isto não é a fé católica. Isto é a fé luterana, de Martinho Lutero. Mas vejam que triste. Ele faz isso no dia 31, dia 1º é Todos os Santos, dia 2 é Dia de Finados. E essas três solenidades, essas duas solenidades e esse fato histórico, eles andam um pouco de mão dada no que tange a intercessão dos santos, no que tange a intercessão daqueles que já não estão mais entre nós. A igreja triunfante, que são aqueles que estão intercedendo por nós no céu, e a igreja padecente, que são aqueles que esperam a nossa intercessão no purgatório. E é por isso, queridos irmãos, que nós que somos católicos apostólicos romanos,
Não podemos perder o bom, sábio costume de rezar pelos nossos mortos. No meu bairro, tem muito protestante. E às vezes o nosso paroquiano fica um pouco confuso, porque o paroquiano chega na igreja muito triste e fala: olha, minha mãe morreu, minha avó morreu, e a minha vizinha falou que eu não posso rezar por ela. Aí você fala: ó, minha filha, a fé da sua vizinha é uma fé diferente da nossa. É obrigação sua rezar pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu tio, pelo seu sobrinho. É a nossa obrigação rezar pelos mortos. Nós temos dever de rezar pelos mortos. Até porque nós somos tudo aqui Deus Futebol Clube, não é verdade? Quando uma alma vai para o inferno, é gol de quem? De Deus ou do diabo? Então nós temos que querer que as almas vão para onde? Todo mundo concorda que a gente tem que querer que as almas vão para o céu? Nós temos que querer que todas as almas vão para o céu? Nós temos que querer que a alma do Hitler vá para o céu? Sim. Nós temos que querer que a alma de Judas Iscariotes vá para o céu? Sim. Nós temos que querer que a alma de todo mundo vá para o céu? Nossa Senhora pede isso. Nossa Senhora não quer as almas no inferno, Nossa Senhora quer as almas no céu. E é por isso que nós temos que rezar por todos os fiéis defuntos. Por todos, inclusive por aqueles que a gente não gosta. E hoje, se a gente lograr essa magnífica indulgência, obrigado. Vamos aplicar não só para os parentes que estão na beirinha do céu, que são os que a gente gosta mais, porque eles eram bons. Não vamos esquecer dos parentes que eram ruins. Porque os parentes que eram ruins, às vezes, pode ser que já estejam no inferno. Mas pode ser que pela maravilhosa e misericordiosa e fantástica bondade de Deus, que Deus tenha conseguido achar um fiapinho de bondade naquele nosso parente que não prestava. Eu não sei vocês, mas eu tinha parente que não prestava. Um só, mas... E naquele fiapinho de bondade, Deus conseguiu pendurar ele no purgatório e não no inferno. Fala, Fininha. Fiel é todo mundo que foi batizado. É. E defunto é aquele que morreu. Então, foi batizada. Mas ela foi. A sua madrinha aí, essa parenta. Foi batizada. Ah, mas a menina não tem culpa. Se a menina morrer, Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que vai ver que ela não teve culpa. Não teve culpa. E a sua sobrinha, que está nos assistindo, uma lembrança para ela, é uma infiel. Ela é fiel porque ela é católica apostólica romana. Ela é católica apostólica romana. Só que não está seguindo a igreja. Seria, né? Sabe aqueles filhos assim, bem ruim, aquele filho que chega e fala para o pai assim: para mim você morreu, eu não tenho pai. Deixou de ter pai? Não deixou, só virou um filho ingrato. Então quem é filho da igreja e não vai na igreja, não deixou de ser filho da igreja, só virou um filho ingrato. Ah, mas eu não acredito em nada da igreja. Mas azar o seu, é um filho ingrato. Mas quando morrer sua sobrinha, que Deus lhe conceda muita saúde, muitos anos e a oportunidade de ela se converter ainda aqui na terra. Porque nós temos que querer isso, que as almas se salvem. Quando ela morrer, não deixe de rezar pela alma dela. Temos que rezar pelas almas dos fiéis defuntos. E, quando tivermos a oportunidade de ganhar uma indulgência, vamos colocar essa indulgência a serviço dos fiéis defuntos, das almas dos fiéis que precisam dela. E não só a indulgência, tá, gente? Por exemplo, quando eu rezo o terço,
Às vezes eu me confundo. Eu não sei se eu estou na quinta Ave Maria ou na sexta Ave Maria. Estou na dúvida se eu já rezei uma a mais, uma a menos. O que eu faço? Isso é uma mania minha, vocês não precisam imitar. Eu rezo uma Ave Maria a mais e falo, na dúvida, se sobrar, manda para as almas do purgatório. Então não deixa de ser. Pois não, meu amigo. Exatamente, se a pessoa estiver, né, em perigo iminente de morte, é importante chamar o padre para a unção dos enfermos. Pode. Sabe por quê? Porque ao contrário do que o João Tetzel dizia, da moeda Plin e a alma Plock, nós temos que ver até que ponto Deus, o seu marido se abre à graça de Deus, tá? Não o seu marido era joia, vamos fazer, né? Uma pessoa se abre à graça de Deus. Então, sim, você pode oferecer várias vezes, porque aquilo lá vai pagando, né? Vai ajudando. Se ele estiver lá no céu, filha, ele está rindo e fala, olha que mulher boazinha que eu tenho. Eu acho que o céu vai ser uma gostosura, gente. Nossa Senhora, para a pessoa que mais está precisando, para meu marido ou para a pessoa que mais estiver precisando, para o meu marido ou para alguém da família dele, para o meu marido ou para alguém da tragédia que ocorreu lá no Macapá, que morreu um monte de gente. Pode. E mais, hein? Foi bom a senhora ter falado. Quando tem essas grandes catástrofes que a gente ouve no rádio, na TV, reza uma Ave Maria pela alma dessa turma. Pode ser que tenha um que esteja lá no purgatório quase para ir para o céu. Vamos ajudar. Vamos lá. A sua pergunta é muito difícil. Não sei se vocês ouviram a pergunta dela. A pessoa está no hospital morrendo. Você manda alguém, manda o padre lá para dar unção dos enfermos, atender a confissão. E a pessoa fala, não quero. O que acontece? Não sei. Por que eu não sei? Por um motivo muito simples. Porque para você ter pecado, você tem que ter matéria grave, consciência e vontade. Tá bom? Matéria grave, consciência e vontade. Errou? Não sei se ele sabe que ele errou. Teve matéria grave? Teve. Mas teve vontade? Não sei. Então, nessa... A pessoa, às vezes, por uma grande ignorância, nega o sacramento, mas não é porque ela é ruim, porque ela odeia Deus, porque ela não quer a igreja. É porque, às vezes, ela é tão ignorante, mas tão ignorante naquela questão específica, né, que não é que ela esteja negando a fé, é que ela é ignorante, né? Porque tem um problema, filha, em país católico, tem um problema grave, que o pessoal tem umas superstições horrorosas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, antigamente, quando os padres usavam batina, quando alguém via um padre de batina, tinha que encostar numa coisa de ferro, porque padre dá azar. E daí os padres velhos, quando viam alguém encostando num ferro assim, já berravam, encosta na sua ferradura, sua burra. Tá? Mas veja, é uma superstição, né? Freira da sorte? Ah, tá. Ai, que beleza. Então tem isso, às vezes a pessoa tem medo de receber a unção porque acha que se receber a unção vai morrer. Mas isso é raro, viu? Olha, eu tenho 10 anos de padre. Só uma vez... eu estou acabado, né? Só uma vez que uma pessoa negou a unção. Foi uma vez só, em 10 anos de padre. Daí o pessoal fala, não pode levar o padre que vai assustar o doente. Ele já está super assustado, ele está numa UTI. Quando ele vê o padre, ele alivia. Geralmente, mesmo as pessoas que têm pouquíssima fé, quando vê o padre, ficam mais contentes, ficam mais aliviadas. De vez em quando acontece uma coisa assim. Mas é raríssimo. Como eu disse para a senhora, em 10 anos eu acho que eu já dei pelo menos
400 unção dos enfermos. E só uma vez que o sujeito não quis. E estava bem. Estava tão bem que, né, achou que não era o momento. Não sei se viveu ou se não viveu. Mas é isso. Alguma questão? Eu acho que o que a gente tinha para falar de indulgência, falamos, né? Pois não, filha. Ótimo. Sim, 300 dias de indulgência, 500 dias de indulgência, 200 dias de indulgência para quem recitar piedosamente. Então, o que é isso? A indulgência é que nós temos uma igreja que tem 2000 anos, tá? E como a nossa igreja tem 2000 anos, ela tem alguns costumes tão antigos que se perdem nas brumas do tempo. Então, no começo, bem no começo, muito no começo da igreja, a confissão era pública. E como a confissão era pública, a penitência era pública. E daí a indulgência era dada por dia, porque a penitência também era dada por dia. Então, eu chegava aqui e falei, roubei tomate. Daí vocês aqui, a igreja, decidem que eu posso ser perdoado, né? Ele é o bispo, beleza, bispo? Ele é o bispo, ele me perdoa em nome de toda a igreja aqui reunida, mas vai me dar uma penitência pública. Eu vou ter que ficar 30 dias plantando tomate. Sabe lá eu. E daí, por boas obras, etc. e tal, a igreja vai falar, não, vamos baixar de 30 para 10 dias. Então ele me concedeu uma indulgência de 200 dias. Então, como a indulgência naquela época começou a ser contada em dia, esse costume foi atravessando os séculos. E ainda hoje, no século... Hoje não, mas no século XX ainda tínhamos aquelas orações que concediam tantos dias de indulgência. Tá? Pois não, filha. Esta indulgência, não. Ela logra outras. Ela ganha outras indulgências. Oferecendo a dor, rezando o terço em família. Nossa, tem tanta indulgência que a gente pode ganhar por dia, lendo a Bíblia. Tem muitas indulgências que a gente pode ganhar por dia, né? Então, a igreja é muito generosa, né? A igreja nos permite ter vários modos de ganhar indulgência. Mais alguma pergunta, gente? Ficou claro, indulgência, que indulgência não é perdão do pecado, que o perdão do pecado é pela confissão e absolvição válida? Indulgência plenária. Sei porque eu estou pedindo para tanta gente que... Mas eu acho que, por exemplo, o terço, a Bíblia, a adoração, daí dá para você. Né? Nesses períodos é que a gente oferece pelos mortos. Né? Sempre pode? Então tá bom. Sempre pode oferecer indulgência, sempre pode. Esmola, construir uma igreja. Vai, gente, vamos construir igreja. Então, vamos fazer uma segunda. Você sempre pode oferecer a indulgência. Não, eu não li nada, filha, nem que sim, nem que não. Quem que produz? Não, se são grupos católicos, possivelmente é uma coisa boa, né? Por exemplo, uma vez eu era adolescente e fizeram um filme chamado Dogma, que era uma porcaria, que não explicava nada o que era dogma, justamente o contrário, ensinava o errado, né? Mas sempre que tem um filme assim, a gente tem que ir, né, com o pezinho atrás. A senhora fez bem de perguntar, é que realmente eu não conheço. A pergunta dela é a seguinte: a pessoa ficou muitos anos doente, está sofrendo para chuchu, ela está aqui pagando para não pagar no purgatório? Depende se cada vez que ela sente uma pontada nas costas, ela fala, maldito seja, não sei o quê. Daí ela está aumentando. Agora, se ela está realmente aceitando a sua mortificação, sem murmuração,
compreendendo a vontade de Deus, ela não só está diminuindo, mas ela está edificando as pessoas e mais, ela pode oferecer essas dores pela conversão de pessoas, pelas almas do purgatório, pelos parentes e amigos. Ela pode oferecer por muita gente. Uma doença dessa não é uma coisa objetivamente ruim, né? Fala, filhinha. Não, ela perguntou se a gente pode pagar por algum antepassado. Eu estou repetindo, não pelo pessoal que está na sala, mas é porque o pessoal que está na internet talvez seja melhor repetir. Ela está perguntando se, às vezes, a gente pode estar sofrendo por causa da maldade de algum antepassado. Não. Deus é muito justo. Deus é muito justo. Os erros dos meus antepassados são dos meus antepassados. A questão sobrenatural. Agora, as questões naturais, essas eu colho. Então, vamos dizer que o meu bisavô era milionário, mas era um cachaceiro e perdeu tudo que tinha na cachaça e a família ficou pobre. Bom, o pecado dele é problema dele, ele resolveu no leito de morte quando o padre foi dar unção. Mas a família está pobre, entendeu? Então a gente colhe o que é natural, mas não o sobrenatural, porque Deus é muito bom e muito justo. Ela está perguntando se ajudar na reparação de uma estátua se geraria indulgência. Então a outra colega aqui, eu não lembro quem perguntou se reforma de igreja se reforma de igreja dá indulgência, eu não sei. Eu não sei se reforma, né, geraria indulgência, mas sem dúvida aumenta o capital de graça, né? Mas coitado do Padre Vitor, um homem tão bom, fazer uma maldade dessa, né? Com a igreja não aconteceu nada, tá. Graças a Deus. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então vamos rezar uma Ave Maria, que eu falei mais do que eu devia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fala, filhinha. Toda boa obra é uma boa obra. A esmola é uma boa obra, a gentileza é uma boa obra, um palavrão que você ia falar e você não fala é uma boa obra. Então, tudo que é boa obra é bom, tá? Muito bem. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe. Eu e minha casa servirei